Estudo Bíblico Marcos 13, versos 1 a 37. Este capítulo é conhecido como o Pequeno Apocalipse ou o Discurso do Monte das Oliveiras. Faz predições em 3 áreas: a próxima destruição do templo, versos 1 a 4, futuras perseguições, versos 5 a 25, e a vinda do Filho do Homem, versos 26 a 37. O conteúdo do seu discurso recebe uma boa ampliação em Mateus 24, Lucas 21 e no Apocalipse. Isto se deve ao fato de que as verdades aqui reveladas não nos foram dadas para responder a todas as perguntas acerca do futuro, mas para encorajar os cristãos a resistirem até o mal, a ficarem firmes na perseguição e a esperarem sempre em Cristo. Verso 1. Que pedras! O templo reconstruído por Herodes o Grande, cuja construção começou em 19 a.C., era uma das maravilhas do mundo antigo. Foi destruído por Tito e pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, antes mesmo de ser concluído. Capítulo 14, 58, 15, 29, João 2, 19 e Mateus 23, 38. Verso 2. Não ficará pedra sobre pedra. Essa destruição criou uma situação propícia para o cumprimento das outras profecias relativas aos antecedentes da segunda vinda de Cristo. O arco de Tito, comemorando a sua vitória, ainda existe em Roma. Verso 3. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Marcos nos informa que este ensino é parte da instrução especial dada aos 12, capítulo 4, versos 10 e 11 e 8, verso 29. Verso 4. Todas elas. O complexo de eventos relacionados com a destruição do templo e de Jerusalém, verso 2. Verso 5. Ninguém vos engane. Os sinais apresentados por Jesus não têm a finalidade de nos fornecer um calendário detalhado de todos os eventos que deverão culminar com sua vinda. Cristo, aliás, adverte contra falsos sinais. Verso 6. Em meu nome. Pretendendo ocupar o lugar do Messias prometido, alguns reivindicarão o título Javé, eu sou, ou talvez eu sou Cristo. Muitos virão. No ano 130 d.C., Bar Corba, líder de uma rebelião judaica contra os romanos, reivindicava ser o Messias e era aceito como tal por seus seguidores. E a lista de supostos Messias tem crescido desde então. Esta expressão é também o nome de Deus. Êxodo 3,14 e é o título escolhido por Jesus, João 8, versos 28 e 58. Versos 7 e 8. O Senhor está bastante interessado em não deixar que as dificuldades, principalmente as políticas e as econômicas, impeçam a obra de evangelização. Ainda não é o fim. O ponto final da história e da criação divinamente predestinado. Romanos 8, 22, Hebreus 12, 26. Essas coisas são o princípio das dores. São os sofrimentos que antecedem a vinda de Cristo. Os falsos mestres, a pervenção dos ambientes político, social e físico no mundo, anteciparão a sua vinda. Versos 9 a 13. Perseguições aguardam aqueles que se lançam à proclamação do Evangelho em todo o mundo. Verso 10. Tribunais e as sinagogas. Refere-se especificamente à perseguição e aos júris judaicos. Atos 8, verso 1 e 9, verso 1 e etc. Governadores e reis. Essa expressão revela que até mesmo grandes autoridades gentílicas ouvirão o Evangelho de Jesus Cristo. Verso 9. Estais vós de sobreaviso. O discípulo recebe a ordem de prestar atenção, isto é, de estar constantemente alerta. Tribunais, literalmente sinédrios. As prisões e os espancamentos preditos aqui começaram a se cumprir no livro de Atos, ver Atos 4, versos 5 a 9, 5, versos 27 a 29, como também as apresentações na presença de governadores e reis, Atos 12, de 1 a 11,
24 de 1 a 5 e 25 de 1 a 5. Essas apresentações seriam para lhes servir de testemunho e não contra eles. Examine o testemunho de Paulo diante de Félix, Atos 24, versos 24 e 25, e Agripa, Atos 26. Verso 10. A todas as nações. O tempo entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda não é simplesmente um tempo de sofrimento e perseguição, mas um tempo de graça e de evangelização por toda a terra, em cumprimento da profecia de Isaías 49:6. No grego ethne, gentios, nações. Os gentios ouvirão o evangelho e não apenas os judeus, Apocalipse 7. Não há, entretanto, a mínima indicação relativa à eficiência da pregação, nenhuma sugestão de que o mundo se tornará cada vez mais cristão. Verso 11. Com o que haveis de dizer? Essa é uma promessa de assistência especial em tempo de necessidade, mais do que uma referência ao ministério do Espírito entre os 12, ao estabelecer a sua proclamação sobre Jesus Cristo. João 14, 25 e 26, 15, versos 26 e 27 e 16, versos 12 a 15. Verso 13. Perseverar até o fim, será salvo. Não da perseguição, mas do juízo divino. Versos 14 a 20. As predições de 14 a 20 são interpretadas em Lucas 21, referente aos eventos de 66 a 70 depois de Cristo. Verso 14, abominável. O ídolo que profana, Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 31. Pode ser que se refira, Lucas 21, 20, aos ídolos do imperador que profanaram o templo em 70 depois de Cristo, ou a uma futura profanação da igreja, o templo de Deus, 1 Pedro 2,5, nas perseguições do anticristo, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 5. Verso 20. Eleitos. Nesse contexto, devem ser com certeza os cristãos judeus que fugiram da mortandade que praticaram os antissemitas em Jerusalém. Verso 22. Enganar os eleitos. Satanás, o pai da mentira, lutará cada vez mais para iludir os eleitos antes do fim do seu domínio. João 8,44, 1 João 2, versos 26 e 27. Para a identificação dos eleitos, veja Lucas 18, 7, Romanos 8, 33, Colossenses 3, 12 e 1 Pedro 1, 2. Versos 24 a 26. A ênfase aqui focaliza claramente a segunda vinda do Senhor, Daniel 7, 13. As predições anteriores são sombras do evento climático do fim. Verso 24. O sol escurecerá, Isaías 13, 10, 24, 4, Amós 8, 9. Essa linguagem pode ser figurada. Verso 26. Filho, nuvens. Citado de Daniel 7, versos 73 e 74, Apocalipse 1, 7. O clímax da história será a volta do servo rejeitado, agora publicamente manifestado como Rei do Universo. Verso 27. Nesse ponto, acontecerá a ressurreição dos justos mortos e a transformação dos santos vivos. 1 Coríntios 15, versos 51 a 53, 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Então ele reunirá os seus escolhidos. Quanto à palavra escolhidos, veja 13, verso 22. A palavra epsinarrei, ajuntará, é a forma verbal do substantivo epsinarjogê, ajuntamento. Em 2 Tessalonicenses 2, 1, reunião. Ajuntar-se-ão com o Senhor descendo, vindo de todas as partes da terra, dos quatro ventos, até mesmo dos recantos mais remotos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Verso 28, figueira. Por causa da expressão "e todas as árvores", em Lucas 21, 29,
não devemos entender a figueira como a nação de Israel. Jesus está simplesmente dizendo que exatamente como há sinais daquilo que ocorre no campo natural, assim será no campo espiritual. Verso 30. Esta geração. O cumprimento das profecias relativas à destruição de Jerusalém foi visto pela geração contemporânea de Jesus. Ademais, por mais que demore a volta de Cristo, sabemos que os cristãos que morreram não desaparecerão. Aguardarão seguros pelo dia de sua vinda e pela ressurreição dos justos. Verso 32. Ao cristão não é oferecida a capacidade de saber de antemão o dia da volta de Cristo. Ele, no entanto, deve estar sempre pronto e vigilante. Nota homilética, versos 33 a 37. Vigiai. 1. Por quê? Letra A. O tempo é incerto. E letra B. Há o perigo de dormirmos. Número 2. Como? Letra A. Esperando sua breve chegada. B. Permanecendo sempre pronto para se encontrar com ele. E C. Vivendo de tal modo que não importa quando ele venha. Verso 35 e 1 João 3, verso 9. Verso 34. Dá autoridade. Os dons do Espírito capacitam todo cristão sincero a servir ao seu Senhor. 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Pedro 4, versos 10 e 11. Porteiro. Tal como o mordomo de Lucas 12, 42, está em vista aqui o líder da igreja. Verso 35. O discípulo deve vigiar continuamente. O verbo vigiar, como também aquele do versículo 33, significa estar ou manter-se acordado. Exige prontidão constante contra o sono ou apatia. Verso 36. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, são as 4 vigílias da noite, de acordo com a computação romana. Verso 36. Vindo ele. Tal prontidão é necessária para que o Senhor não chegue quando nós não o estivermos esperando. Isto é o que ele quer dizer com não vos ache dormindo. Para a pessoa que não estiver alerta, a vinda de Cristo será súbita. Aquele que estiver alerta verá os sinais da volta do Senhor, verso 28 e 29, e não será tomado de surpresa. Verso 37. Vigiai. Essa única palavra incluem-se todas as obrigações que o discípulo de Cristo deve cumprir até que chegue a sua volta.